Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá, para você ligado na Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e também em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet e no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio. Tudo bem na medida do possível, né? Olha, nessa semana tão dura para o Brasil, em especial para a cidade de Chapecó, eu gostaria de pedir licença ao ouvinte do Negócio Esporte para fazer aqui um rápido comentário. Essa tragédia que matou praticamente todo o time catarinense e colegas queridos da imprensa esportiva, essa tragédia nos lembra, entre outras coisas, que o esporte, antes de ser um negócio, antes de ser um protagonista da indústria do entretenimento, o esporte é um lubrificante das relações humanas. Se por um lado amigos e familiares choram as perdas dramáticas e irreparáveis, por outro lado a solidariedade que inundou o país e o mundo, especialmente nas homenagens simultâneas lindas no estádio da Colômbia e na Arena Condá, a casa da Chapecoense, essa solidariedade nos lembra também do que o esporte é capaz. Até jogadores, Caralta, da NBA, por exemplo, fizeram um minuto de silêncio. E o Negócio Esporte também se solidariza, claro, com os parentes e amigos das vítimas do desastre aéreo. A gente reforça aí a corrente para que o clube catarinense e também a cidade de Chapecó e os demais atingidos pela tragédia deem a volta por cima e sejam também um exemplo singular de superação. Sérgio, e tragédias assim nos lembram o que é mais importante, não só no esporte, mas na vida, né? Bem, o programa de hoje fala de uma modalidade que não conhece a crise. Muitos até acham que não merece ser chamada de modalidade esportiva. Mas o fato é que os esportes eletrônicos, ou os e-sports, como alguns chamam, colecionam uma audiência crescente e já movimentam cerca de 100 bilhões de dólares no mundo. E esta popularidade imune a polêmicas tem atraído até grandes grifes do futebol, como o Paris Saint-Germain e o Santos, que montaram equipes da categoria. Os esportes eletrônicos têm atraído também marcas multinacionais, como a Coca-Cola. E quem detalha essa expansão é o nosso convidado de hoje, o gerente da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino. Ele explica, por exemplo, por que o LoL, League of Legends, carro-chefe dos eSports, se tornou um fenômeno inclusive no Brasil, com audiência superior até a da NBA. E na caixinha de surpresas de hoje, o quadro que toda semana lembra um destaque da publicidade esportiva, nós separamos um comercial de um jogo de Fórmula 1, do videogame Atari de 1983. Antes da gente começar o papo com o Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games no Brasil, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A Liga Nacional de Basquete ampliou a parceria com a Sky por meio do lançamento de 2 programas online, Cestas Impossíveis e Controle do Jogo. O primeiro mostra cestas criativas inventadas pelos jogadores das 15 equipes da competição, enquanto que o segundo destaca jogadas de habilidade com o controle da bola, geralmente realizadas pelos armadores. Todos os conteúdos são publicados nas redes sociais do NBB com assinatura dos patrocinadores. Por falar no âmbito digital, essa tem sido uma forte aposta do NBB na atual temporada. A Liga já transmite partidas ao vivo através do live do Facebook, com bons números de audiência. Disposta a se tornar uma das potências do futebol, a China fechou parceria com a Alemanha e a Itália, 2 dos 3 últimos campeões do mundo. O contrato com os alemães, válido por 5 anos, envolve intercâmbios entre equipes e profissionais e uma consultoria sobre a formação de atletas. Já com a Federação Italiana, a China renovou um acordo voltado ao desenvolvimento de jogadores, técnicos e organizações esportivas. Empresas do país asiático investiram nos últimos anos o equivalente a 11 bilhões de reais para uma aproximação com o conhecimento acumulado pelo futebol europeu.
O investimento contempla tanto a participação executiva em clubes, quanto patrocínios a alguma das principais equipes da Europa. Com a inclusão do surf nos Jogos Olímpicos e a hegemonia dos surfistas brasileiros no cenário mundial, como Gabriel Medina e Adriano de Souza, o Mineirinho, os negócios do surf no Brasil estão turbinados. A modalidade já conta com 3 milhões de praticantes no país, que movimentam 7 bilhões de reais por ano, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Surf, o IBRASurf. O mercado de equipamentos também está em ascensão, com crescimento de 20% nos últimos 3 anos. Com isso, as marcas brasileiras passaram a responder pela fabricação de 80 mil pranchas anuais, cerca de 20% da produção mundial. O Fluminense se tornou o primeiro clube do país a ingressar no Medium, plataforma digital de publicação de conteúdo. Os fãs do tricolor das Laranjeiras ganham um espaço exclusivo para criarem crônicas e narrativas e contarem memórias de arquibancada. Grifes internacionais como Roma e a NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos, já adotaram a plataforma, que reúne um repertório eclético de usuários, do presidente americano Barack Obama ao vocalista da banda U2 Bonovox. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o bate-papo dessa semana, um bate-papo bem digital, hein? Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo e com MBA na Tuck Business School at Dartmouth, Roberto Ervolino é o gerente-geral da Riot Games Brasil, empresa responsável pela League of Legends, jogo eletrônico mais jogado no mundo. Com 20 anos de experiência no mercado, o executivo iniciou a carreira em consultoria e teve, entre outros trabalhos, a participação, no crescimento do escritório local do The Boston Consulting Group. Atuou ainda por 5 anos no QG Global da Philips, na Holanda. E de volta ao Brasil, o Roberto Ervolino liderou o time de vendas da subsidiária local da Philips Consumer Lifestyle, além de ter participado do planejamento da Microsoft Brasil. Na Riot Games desde 2013, o executivo atua nas tomadas de decisões estratégicas da operação brasileira, no desenvolvimento do time e da estrutura, sempre com foco na melhor experiência aos jogadores, aos game players, Roberto, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Olá, Sérgio. Olá, Caralta. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Muito bem, Roberto, os esportes eletrônicos viraram aí um segmento muito bem sucedido, em termos assim, de negócios. Eu diria que eles até ultrapassaram modalidades tradicionais do esporte. Então eu queria que você, nesse nosso começo aí de papo, esclarecesse para o ouvinte da Bradesco Esportes FM a diferença, entre jogos eletrônicos e esportes eletrônicos, Muitos até consideram que são jogos eletrônicos, mas me parece que essa qualificação, ela já é oficial, passaram a ser chamados esportes eletrônicos. Qual a diferença? Olha, é uma história que já tem alguns anos aí, Jogos eletrônicos é algo que já existe desde o começo dos anos 70, de uma forma bem primária, e começou a se desenvolver cada vez mais, anos 80 e 90. E onde que a coisa começou a se formar? No meio dos anos 90, você já tinha jogos onde você podia conectar, por exemplo, localmente um computador a outro, ou consoles onde 2, 3, 4 pessoas podiam jogar ao mesmo tempo. Mas foi com a internet, no meio dos anos 90 para frente, que as pessoas começaram a fazer experiências de conectar computadores um ao outro, entre pessoas que não estavam no mesmo local físico. E aí você tem, de repente, jogos que têm, vamos dizer, um caráter competitivo natural, com pessoas em vários locais entrando na mesma partida e disputando. E isso no começo, com todos os problemas de conectividade, a internet ainda no começo, era feito, vamos dizer, por pessoas mais, por hardcore gamers, pessoas que realmente gostavam bastante de jogar, mas com o tempo foi cada vez ficando melhor, e quando a gente chega nos anos 2000, você já fala de pessoas organizando campeonatos no bairro, ou dentro de internet cafés,
E isso começa a crescer, começa a atingir mais e mais pessoas, né? Por quê? Porque tem ali um jogo que geralmente tem muitos fãs, tem ali uma competição muito grande, tem habilidade e tudo mais, então começa a juntar cada vez mais pessoas e paixão. Quando você chega a partir de 2010, você está falando de jogos que através da internet, tanto na distribuição como no jogar em si, tem milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. E aí, para começar a atrair multidões, assim como os esportes tradicionais atraem, foi um pulo. Então, a gente vê, a partir de 2010, estádios sendo usados, né, para finais de jogos eletrônicos e tudo mais. Então, a grande diferença entre o jogo eletrônico tradicional e o esporte eletrônico é realmente a colaboração da internet para juntar pessoas e até a profissionalização e o investimento das empresas de jogos e outras pessoas para fazer disso uma coisa grande. Mas por trás de tudo, eu poderia dizer, para finalizar, que assim, a paixão, assim como no esporte tradicional, assim como no jogo eletrônico, é o que faz o jogo eletrônico se tornar um esporte. Roberto, os esportes eletrônicos, né, como a gente está falando, deram aí uma grande guinada nos últimos anos, como você está falando. E eu vou falar aqui alguns números, viu? A consultoria Superdata Research estima que o movimento desse mercado global passe já dos 748 milhões de dólares atuais, né? Cerca de 2 bilhões e meio de reais, né? Para 1,9 bilhão em 2018. O equivalente é mais ou menos aí 6,4 bilhões. Quais são os aspectos, né, que explicam a alta desse mercado? Quer dizer, qual foi o divisor de águas para tornar os esportes eletrônicos essa febre mundial? Foi a internet? Qual o ponto que você define aí claramente como da grande virada desse esporte? Eu acho que sim, a internet é um ponto, quer dizer, o que tinha antigamente, que talvez algumas pessoas vissem como um nicho, passou a ser um enorme segmento, porque com a internet você conecta todo mundo, né? Então, um jogo que antes estava disponível nos Estados Unidos e na Europa e dificilmente chegava a outros países, de repente ele está disponível em todo mundo. As pessoas podem fazer o download do jogo e começar a jogar. Então, sem dúvida, como eu tinha mencionado, a internet é um grande divisor. Agora, também a indústria de jogos tomou uma relevância que hoje ultrapassa a indústria do cinema. Então, a estimativa da indústria de jogos em si é algo em torno de 100 bilhões de dólares de faturamento. Cinema é algo em torno de 90 bilhões. Então, a gente está falando de uma indústria que hoje investe no desenvolvimento de um jogo, dependendo do jogo, pode ser um investimento de 200 a 400 milhões de dólares na produção, e isso gera vamos dizer, uma qualidade e uma atração para os fãs, para os jogadores, imensa. Então, a gente está falando aí de jogos que, quando vão ser lançados, são super antecipados, são cobertos por mídia, cobertos por vários meios, e no lançamento atingem cifras impressionantes, assim, de tanto faturamento como número de cópias. Então, essa elevação da indústria de games ao patamar que tem hoje, mais a internet, fez com que a gente começasse a ter a exploração dos jogos de uma maneira competitiva e que chegasse nesse momento aí que você mencionou. Uma movimentação, Roberto, de 100 bilhões de dólares, né? Não é nada desprezível, ainda mais num momento de crise, né? Ainda que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o gerente geral da Riot Games Brasil, Roberto Ervolino. Roberto, falando de Brasil, de mercado consumidor brasileiro, né, aqui no Brasil, os jogos, né, os eSports, têm também crescido bastante, sobretudo desde a disputa do primeiro campeonato brasileiro do League of Legends, em 2012. O LoL, né, para os íntimos. A gente está falando aqui de divisor de águas, né, e o LoL é considerado aí também um game que foi um divisor de águas para essa expansão dos esportes eletrônicos. Mas eu queria conversar contigo agora, em especial, sobre o mercado consumidor brasileiro, que está entre os 6, me corrija se eu estiver errado, está entre os 6 maiores do mundo, né, nessa prática dos esportes eletrônicos, com uma média aí de 100 mil espectadores simultâneos nas transmissões ao vivo.
Eu queria que você fizesse um rápido balanço desse perfil de consumidor, né? E aí associado aos investimentos que estão sendo incorporados ao mercado brasileiro, de olho nesse consumidor cada vez mais atuante, pródigo, né, dos esportes eletrônicos. Vamos lá. Eu acho que, assim, um mercado desse tamanho, como a gente estava falando, merece ser segmentado. Então é importante entender que você tem hoje diferentes segmentos nesse mercado. Você tem, por exemplo, o que a gente chama dos casual games, né, jogos casuais. E aí a gente está falando, por exemplo, e esse é um mercado que cresceu muito, principalmente por causa do telefone, do smartphone, do tablet. Então você está falando aí desses jogos que você pode baixar, geralmente custam alguma coisa como R$4 ou R$6, e são chamados casual games. A gente poderia incluir, só para situar o ouvinte da Bradesco Esportes FM do Negócio Esporte, nesses casual games clássicos como Candy Crush ou outros aí, exatamente, né? Exatamente, Angry Birds, Candy Crush. Então isso popularizou muito games e, por exemplo, hoje você vê pessoas de 50, 60 anos jogando um jogo no seu celular. Esse não é, por exemplo, um segmento que tem o esporte eletrônico como base. Ele não atua em nada de esporte eletrônico, mas permite a uma série de pessoas que nem tinham contato com jogos eletrônicos começarem a entender melhor. Depois você fala de alguns outros segmentos que, né, vamos dizer assim, é uma indústria, lógico, que nasceu nos Estados Unidos, então geralmente as denominações são em inglês. Fala de um segmento que a gente fala de mid-core. São jogos que já não são tão simples quanto o casual games, você não acaba tão rápido. Por outro lado, eles ainda permitem a maior parte das pessoas entender, vamos dizer, e se aproximar e facilmente jogar. E finalmente você está falando aí da parte que a gente chama de core ou hardcore, que a gente está falando de jogos em que, para uma pessoa jogar bem, ela geralmente tem que investir 6 a 8 meses para começar a entender direito o que está acontecendo. E depois disso entram, vamos dizer, elementos de destreza, elementos de raciocínio analítico, de capacidade de decisão muito rápida, de coordenação do olho e da mão, onde realmente faz uma diferença. Então a gente está falando aí de um segmento diferente. É nesse segmento onde o esporte se populariza, e no Brasil já existe há muito tempo, existem títulos que há muito tempo você vê o esporte aparecendo como uma base desses títulos. Porém, foi a partir de 2012, como você falou, e aí foi uma decisão nossa como empresa de investir seriamente em esportes, que a gente começou a ver eventos de uma escala muito maior, transmissões e com muito mais investimento. Ainda em 2012, de uma maneira ainda inicial, mas já fazendo eventos de escala maior, mas nisso a gente foi progredindo. 2013, 14, 15, 16, sendo que em alguns momentos com algumas marcas muito fortes. Em 14, com a nossa final no Maracanãzinho, no Rio. Em 15, com a final no Allianz Parque, aqui em São Paulo, estádio do Palmeiras. E em 16, agora no Ibirapuera. E sim, a transmissão aí, sempre por internet, porque é onde nasceu o esporte eletrônico, foi a transmissão por internet, que também te permite chegar a várias pessoas sem ter, vamos dizer, a necessidade de ter uma transmissão via satélite, etc. Mas, recentemente, também com a advento da televisão. Hoje a televisão está transmitindo jogos do League of Legends. Então, aí a gente fala de uma audiência que cresce cada vez mais. É uma plataforma, lógico, cada vez mais atrativa para patrocinadores e bota o Brasil com um destaque muito forte aí no cenário mundial. Pois é, Roberto, a final do League of Legends, né, que a gente pode, acho que, traduzir para o ouvinte que não conhece como, vamos dizer assim, um RPG digital. Acho que a gente pode resumir assim, não, Roberto? Sim. Um jogo de estratégia, né? Um jogo de estratégia. Eu vou fazer uma explicação muito rápida aqui, até as pessoas que seguem o mercado às vezes não gostam porque acham muito simplista, e de certa forma mas pensa, tem 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro, e cada um tem que chegar primeiro na base do oponente e destruir a base do oponente. Isso demora, em média, 45 minutos. Então a gente está falando de um caça-bandeira eletrônico aí, simplificando muito. A gente vai continuar esse papo logo depois do intervalo. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Ervolino, falando pra gente um pouquinho, né, do mundo dos esportes eletrônicos, né, e em destaque aqui no caso
a League of Legends. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo sobre o marketing esportivo aqui na Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E depois do nosso intervalo, nós já estamos de volta aqui no rádio pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e também em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. Você pode ouvir o nosso programa e a Bradesco Esportes FM pelo aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pode também ouvir o nosso programa sob demanda na hora que quiser pela internet no nosso site www.onegocioesporte.com.br onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte. E essa semana aqui no Negócio Esporte nós estamos conversando sobre o mundo dos esportes eletrônicos. O nosso convidado é o Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games aqui no Brasil. Antes de a gente retomar o papo com o Iervolino, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Com 134 milhões de praticantes no mundo, o mercado de esportes eletrônicos é um segmento que não para de crescer e já movimenta cerca de 2 bilhões de reais anuais. Com o objetivo de refletir o impacto dessa indústria, o grupo Silvio Mai Sports Entertainment estreia em São Paulo o curso A Explosão dos Games e eSports, Branding na Nova Indústria, destinado a jovens e profissionais apaixonados pela indústria de eSports e talentos em transição de carreiras, além de gestores de marcas que atuam com grandes patrocinadores. A aula inaugural está marcada para o dia 9 de dezembro. Com carga horária de 48 horas, o curso será realizado agora neste mês de dezembro. E as aulas são sempre na Alameda Santos, no centro de São Paulo. O fotógrafo Thiago Facina lança nesta terça-feira, na Livraria da Cultura, no centro do Rio, o livro Torcedores. A publicação da editora Arte Ensaio reúne em 152 páginas registros fotográficos de torcedores de diferentes países, feitos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. As imagens foram capturadas pelas lentes de Thiago e alguns dos seus alunos. Para todos os que amam o esporte e curtem saber um pouco mais sobre como funciona o jornalismo esportivo, está havendo o livro Produção do Jornalismo Esportivo na Internet. A obra, escrita por Marcelo Bechara, traz uma visão crítica sobre o momento em que essa vertente do jornalismo se encontra, com foco exatamente nos meios digitais. Com 153 páginas, o livro publicado pela editora Apris tem preço sugerido de R$ 36. Estão abertas as inscrições para o curso online de gestão técnica no futebol promovido pela Universidade do Futebol. As aulas, que começam em março, mergulham no funcionamento de um clube do setor, com a integração das áreas técnica, política e administrativa. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma aqui o papo com o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino, falando sobre essa expansão do mercado aí de esportes eletrônicos, um mercado que movimenta algo em torno de 100 bilhões de dólares e só numa final aí de competições como League of Legends consegue agregar aproximadamente 30, 40 milhões de espectadores, uma audiência superior até a final da NBA. O que tem, né, Roberto, aumentado aí o volume, não só o volume de patrocínios, mas tem mudado também o perfil do patrocinador. A gente conversava, batia um papo aqui no intervalo exatamente sobre isso, como é que essa mudança do perfil, como é que os patrocinadores, antes mais restritos a esse mercado, né, de mídia eletrônica, de jogos eletrônicos, né, está se espraiando para grifes mais globais, né, como por exemplo a Coca-Cola, que patrocinou o campeonato em 2014. Eu queria que você falasse aí dessa mudança e para onde caminha, né, em termos de perfil de patrocínio,
o mercado dos esportes eletrônicos no mundo e no Brasil? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente está, eu diria, numa fase intermediária aí. O esporte, da maneira como a gente está vendo nos últimos 4 anos, numa estrutura muito maior, o esporte eletrônico ele foi uma iniciativa direta das publicadoras e desenvolvedoras de jogos. Então, falando de maneira bem direta, começou muito como um centro de custos. É um investimento de marketing, um investimento de marca, de engajamento das empresas. Agora a gente já passa para um cenário intermediário, onde, dadas as audiências que a gente está conseguindo aqui, a gente começa, lógico, a ver empresas também, marcas querendo se associar com isso. Então, de um centro puramente de custos, você começa a ver algo que tem potencial e que a gente espera que atinja uma sustentabilidade mais para frente. Então, até dentro dessa fase, você vê que há 2 anos atrás, o foco era muito marcas diretamente relacionadas, né, com o esporte eletrônico, ou seja, marcas de computadores, Dell, marcas de periféricos e coisas desse tipo. Mas isso começa a se expandir para outros tipos de marcas de lifestyle. A gente está falando aí, como você citou, a Coca-Cola que patrocinou o campeonato de League of Legends em 2014 e teve um sucesso tremendo. E, inclusive na final daquele ano, que foi na Coreia, no estádio, em seu estádio da Copa lá, com 44 mil pessoas dentro e audiências de mais de 30 milhões de pessoas, como você tinha mencionado, a gente teve latinhas de Coca-Cola com o tema do League of Legends. Isso aconteceu também na Turquia e em alguns outros países. Então você começa a ver essas marcas que elas entendem melhor o potencial, elas entendem o que elas veem como positivo, veem que o engajamento do jogador com o esporte eletrônico é muito, muito grande. A relação com esses jogos é uma relação muito forte. Então a gente está falando, e geralmente de um público de 15 a 25 anos, então a gente está falando dos famosos millennials, né, que tem em geral uma atitude mais confiada em relação a marketing. Você vê aí uma plataforma para chegar a eles com muita credibilidade. E, em geral, também até do ponto de vista de demográficos, muito interessante, porque é um público com poder aquisitivo muito alto. A gente está falando, por exemplo, no nosso caso, de geralmente 25% a 30% é classe A, mais uns 30% a 40% classe B, depois 20% classe C. Então, é dominado por um poder de consumo muito alto. Então, é esse o momento que a gente está, um momento intermediário, que eu acho que em 2 a 3 anos a gente deve atingir uma condição de sustentabilidade muito maior. Me tira só uma dúvida, desculpa, Sérgio, em relação ao perfil de público. Esse público que tem aí um grande poder de compra, supostamente, né? Ele é um público acima de 25, 30 anos. Isso porque, de certa forma, isso desmistifica, né, aquela percepção de que os esportes eletrônicos eles falam fundamentalmente para os jovens, que supostamente têm um poder aquisitivo menor. Sim, o nosso público é 15 a 25, é o perfil principal. A gente tem aí 70% a 80% das pessoas de 15 a 25, mas se você pegar jogos como um todo, você vê uma presença acima dos 30 muito maior do que as pessoas imaginam. Tanto por causa, como a gente tinha conversado antes, da questão do smartphone, mas também começa a se mostrar nas pesquisas que tem muita gente que adota isso aí como uma forma de entretenimento muito frequente, né? Se a gente for pensar no futuro com realidade virtual e outros tipos de plataformas, eu acho que isso só pode crescer. Ao longo do tempo as pessoas vão se familiarizando também, os jogos vão se incorporando, né, como uma opção de entretenimento aí no dia a dia das pessoas. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente-geral da Riot Games Brasil, o Roberto Iervolino. Roberto, esse ano, né, em 2016, a Riot Games organizou pela primeira vez um torneio internacional no Brasil, né, o International Wildcard Qualifier, um evento que dá vagas aí para a disputa do Campeonato Mundial de League of Legends. Qual o legado dessa iniciativa? Quais são os próximos passos aí? A gente já falou da crescente popularização, né? Mas quais são os próximos passos para popularizar ainda mais essa modalidade aqui no país?
Olha, a gente com certeza deve ter mais investimento em eventos internacionais. A gente acha que essa experiência que a gente teve foi muito, muito interessante. A gente está falando aí de 8 times, incluindo um time brasileiro disputando. Querendo ou não, uma logística. A gente tinha mais de entre 100 a 200 pessoas de fora, entre time, comissão técnica e outros suportes aqui. Então, tinha toda uma logística. Esse campeonato se passou a fase inicial no nosso estúdio e depois a gente fez a final na Ópera de Arame, lá em Curitiba. Foi uma escolha interessante. A gente escolheu isso de uma maneira para mostrar como ia ser transmitido para 7 países, 8 incluindo o Brasil. A gente queria mostrar um lado bonito do Brasil aí. E ficou muito bonito realmente de noite, com luzes e tudo. O que a gente vê de investimento aí para frente? Cada vez mais tentar trazer eventos internacionais. Acho que em 2017 a gente pode ter a capacidade de anunciar mais para frente, é uma boa novidade. E a gente vê também um investimento grande no nível técnico dos times aqui do Brasil, para a gente poder fazer bonito lá fora. O Brasil é visto como uma força emergente aí, mas ainda fica atrás quando a gente fala de, por exemplo, times coreanos principalmente, mas também chineses e europeus. Então a gente precisa investir aí para conseguir chegar no nível desse pessoal. E falando ainda, né, Roberto, eu lembro que a gente conversa aqui com o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino, falando nesse processo aí de expansão e até de internacionalização. Em agosto, as 8 maiores organizações do esporte eletrônico brasileiro criaram, né, a associação específica, né, de clubes, que tem como objetivo aí representar, profissionalizar, né, a classe, né, e incentivar o esporte eletrônico no país. Como a Riot, que já atua nesse segmento há bastante tempo, né, relativamente bastante tempo, né, vê essa união dos clubes, qual as implicações e as projeções dessa união? Olha, a gente, de maneira geral, vê muito positivamente. Por quê? Porque você, querendo ou não, a gente está ainda vamos dizer, fase 1 do cenário aqui no Brasil. A gente vê diferenças entre como os times se estruturam, capacidade, investimentos e tudo mais. E esse tipo de associação, antes de mais nada, permite a eles trocarem uma série de melhores práticas e se organizarem de maneira melhor. Então, isso aí a gente já viu imediatamente, assim. Outra coisa esse é um mercado, quando a gente falou de audiência aqui no Brasil, a gente, em geral, num fim de semana normal, tem jogo todo sábado e domingo, que nem um campeonato brasileiro de futebol, né, transmitido no nosso estúdio. A gente, em geral, por dia, alcança 400 a 500 mil pessoas. Na final que a gente teve do Campeonato Brasileiro esse ano, com a transmissão na TV, pelo Sport TV, a gente alcançou 2,1 milhões de pessoas, de espectadores únicos. Então, você vê também que, como a gente já conversado, patrocinadores começam a chegar cada vez mais, e é importante para os times se unirem nesse momento para conseguir chegar da melhor maneira possível nos patrocinadores. E claro, começa a ter uma discussão maior em relação a direitos de transmissão e coisas desse tipo. Então, ali também ter uma entidade para discutir isso diretamente, ao invés de ter que discutir individualmente com cada time, é mais fácil. Então, eu acho que é algo que tinha que acontecer. Lógico, tem que ter bastante esforço aí por trás para elevar essa associação, mas é um bom começo e acho que, exemplo do que a gente vê no futebol e em outros esportes, se for bem investido, se tiver uma boa discussão e tudo mais, pode ser muito, muito, muito positivo para o esporte eletrônico no Brasil. Uma curiosidade rápida aqui, Roberto, falando ainda desse mercado, tira aqui uma curiosidade minha. O Minecraft é também um fenômeno, né? Falo isso até por experiência própria. Lá em casa eu tenho um filho meu que vai fazer 11 anos agora, que ele não, exatamente, e que também é acompanhado de toda uma cadeia de negócios, né? Os youtubers, né, aproveitam esse segmento, e aí você tem mais uma vez uma integração entre o virtual e o real, porque aí eles vêm promover shows, enfim. O Minecraft, ele se encaixa de alguma maneira nesse perfil de game, não? Você levantou um ponto muito bom, né? Ele se encaixa, ele é um jogo eletrônico. Eu tenho em casa também
2 filhas e estão lá no Minecraft. Eu, pessoalmente, acho um negócio genial. Quer dizer, quando a gente fala do Lego, né, que muita gente brincou, é o Lego eletrônico, só que com uma liberdade de você fazer criações imensas e dividir isso com outros e colaborar e tudo mais. E com a vantagem de não perder as pecinhas embaixo do sofá, né, Roberto? E não pisar nelas também, né? Porque eu não sei se sem dúvida, descalço, né? Não é? Então tem essa vantagem. E o curioso sem dúvida, ele está dentro de jogos eletrônicos, ele está, vamos dizer, num segmento que é o que eu chamei antes de mid-core lá, ele não é nem um jogo casual, nem um jogo que a gente já fala que é core. Agora, o que é interessante, ele não tem uma vertente de esporte eletrônico, mas ele tem, como você mencionou, os youtubers. O que eles estão fazendo? Estão ali falando, né, a gíria no mercado é streamando, que é fazendo o seu show lá para a audiência via YouTube e outros canais, e estão ensinando as coisas que eles fazem. E alguns têm um lado mais humorístico, outros têm um lado mais técnico, mas alcançam, assim como no esporte eletrônico, milhões de pessoas. Então você tem hoje celebridades, youtubers, e algumas pessoas acham, mas isso é uma besteira, mas vamos lá, vamos pensar, esse pessoal é como era um ator da Globo, entendeu, pra gente. Uma atriz da Globo e coisas do tipo. Então eles são as pessoas que têm uma influência tremenda aí nos jovens. Muito bem, o Negócio Esporte, conversando hoje aqui com o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino. Faz agora um rápido intervalo, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, também pela internet em www.negocioesporte.com.br. Essa semana conversando com o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino. E eu lembro que, além de poder ouvir o nosso programa também na internet, sob demanda, na hora que quiser, no nosso site, você pode também seguir o Negócio Esporte no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegócioesporte, com um E apenas, e também curtir a nossa fanpage no Facebook. Caralta. Roberto, antes da gente retomar aqui provavelmente o papo sobre o mercado em expansão dos esportes eletrônicos, inclusive no Brasil, eu queria saber como é a sua relação com o esporte, né? Primeiro, provavelmente com o esporte eletrônico, se você é um jogador, um jogador já iniciado de muito tempo e tal, e também com o mundo real, com os esportes no mundo real. Então, é curioso, sim, eu sou jogador. Aliás, na Riot a gente praticamente só contrata jogadores. A gente acha que a maneira de ter uma ligação real com o nosso consumidor é contratar jogadores. Então, 90% das pessoas que estão na empresa, hoje é uma empresa com 2.500 pessoas, 90% são jogadores, são fãs mesmo. Então, para mim, eu comecei com 8, 9 anos, sempre foi uma paixão que me acompanhou na vida inteira. E passei por diversas plataformas. Mas você começou jogando o quê? Olha, eu tô com 46 anos, então eu comecei jogando um joguinho da Nintendo que chamava Game & Watch, que era um quadradinho lá com uma tela de cristal líquido. Aí, lógico, descobri o Atari, me apaixonei tremendamente. Aí depois passei para computador Apple II, depois passei para ColecoVision, depois para PC, onde sempre foi uma plataforma que jogando muito FPS, muito simulador, muito adventure. Então, para mim, sempre foi uma paixão tremenda. Agora, o engraçado é assim, a idade conta, viu? Porque quando eu comecei a jogar, por exemplo, League of Legends, eu falei, tudo bem, em 2 ou 3 semanas eu pego e aí eu já ganho todas. Rapaz, eu tô treinando até agora e não tá fácil não, viu? Mas com essa agenda intensa aí no tatame virtual, né? Sobra tempo para praticar um esporte aí no mundo real? No tatame virtual, né? Sobra tempo para praticar um esporte aí no mundo real? Sem dúvida, outra paixão da minha vida também. Então, sempre adorei esportes e tênis foi sempre uma paixão que eu joguei.
e acompanhei a Fórmula 1 também, até hoje acompanho por toda a minha vida. Então é curioso, às vezes a pessoa tem essa noção de que não, ele gosta de videogame e ele não vai fazer esporte. Não, é um mito isso aí. Muita gente gosta de fazer os dois e para mim o tênis foi sempre uma paixão. E muitas vezes um estimula o outro, né? Essa também é a ideia até dos executivos, né? Que um estimule o outro, né? O real leve para o virtual e o virtual para o real. Do ponto de vista de mercado, é o melhor dos mundos, né? Mas, Roberto, retomando aqui o papo, você falou que lá na Riot vocês até levam isso em conta na hora de contratar, né? A experiência, né? A intimidade que o candidato tem com esse mercado dos esportes eletrônicos, né? Com os games. E falando em contratação, eu queria que você detalhasse um pouco mais como que essa expansão dos esportes eletrônicos que movimentam aí 100 bilhões de dólares no mundo se reflete numa cadeia produtiva, numa cadeia de serviços também que vem crescendo. Hoje a gente tem atletas já profissionalizados, equipes técnicas que acompanham, tem todo um staff, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é essa relação, né, profissional, essa cadeia profissional que se impulsionou também por conta do avanço dos esportes eletrônicos como um produto de mercado? Claro, é uma cadeia que tem, vamos dizer, 4 ou 5 grandes elementos, né? A gente está falando, primeiramente, do desenvolvedor do jogo e publicador. No nosso caso, nós tanto desenvolvemos os jogos como publicamos, levamos ele para o mercado. Você está falando depois, dentro da publicação, aí, de equipes estão focadas no esporte eletrônico. Então, no nosso caso, a gente tem 65 pessoas aqui no nosso escritório no Brasil. Dessas, aproximadamente 10, acho que 15 pessoas estão ligadas ou diretamente ou indiretamente ao nosso calendário de todo ano, ao campeonato. Aí você fala também da parte de transmissão. Então, ali a gente tomou a decisão de ter um estúdio próprio, um estúdio de 350 metros quadrados, com toda a estrutura, câmeras, mesas de edição e tudo mais. Então, a gente está falando ali de todo fim de semana, na verdade, 5 dias por semana, em torno de 25 a 30 pessoas trabalhando nesse estúdio. Depois você passa para os times. E aí, nos times que você mencionou, né? Tempos atrás eram 5 pessoas que gostavam de jogar e que se juntaram. Agora você está falando de 5 pessoas, está falando do reserva, do técnico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, equipe de marketing e, lógico, a gerência do time. Então você está falando de uma estrutura de, em alguns casos, 10 pessoas, em outras já vai para 20, 25 pessoas trabalhando com isso. Agora, nessa cadeia também, aí, só aproveitando também, Roberto, curiosidade número 2, né? Quanto é que ganha em média um jogador, um técnico de uma equipe de ponta, hein, Roberto? Então, isso é um dado esse é um mercado que por ele está começando de uma forma mais estruturada, você não tem muitos dados confiáveis. Então a gente ouve diferentes coisas, mas eu diria que assim, exemplo de até outros esportes, você tem uma grande parcela dos jogadores ganhando um dinheiro que não é um dinheiro tremendo. Você está falando aí de, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. Agora você começa a falar de outros jogadores que são os que têm mais visibilidade, que são vistos como ídolos e tudo mais, que entre salário, patrocínio, toda a parte de streaming, né, que mostrar ele jogando em YouTube e tudo mais, a gente está falando de pessoas que ganham acima de 10, 20 mil reais. Olha, eu queria ficar ainda nessa área aí de investimento e de valores, tá? Eu sei que alguns números não podem ser revelados, como em qualquer negócio, mas eu queria fazer até uma comparação ainda novamente com os esportes ditos reais ou físicos, né? E pelas estimativas, aí 60% da renda dos esportes eletrônicos vem da venda dos direitos de mídia e também de patrocínio. E a gente já tem casos, né, como acontece no esporte tradicional, vamos dizer assim, casos de equipes vendendo os seus naming rights, ou seja, a nomeação do time, né, que são os direitos, né, do nome da equipe. Essa também é uma tendência de mercado, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Acontece já e vai acontecer cada vez mais. No Brasil, a gente tem marcas como Vivo, Intel e outras que estão investindo e têm investido dessa maneira. Então, acho que vai acontecer com certeza. Já está acontecendo e vai acontecer. Eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o gerente geral da Riot Games Brasil, Roberto Ievolino. Roberto, queria que você detalhasse um pouco agora para o ouvinte aqui da Bradesco Esportes FM, do Negócio Esporte,
os bastidores, né, de uma organização desses campeonatos aí, de uma disputa final, num estádio, numa arena, já que isso se tornou já uma realidade, vem se tornando uma realidade, aliás, muito bem sucedida, né? Como é que quais são os principais ingredientes aí, similaridades e diferenças em relação à organização de uma partida, por exemplo, de futebol? Eu lembro que a final do League of Legends, né, foi em 2014 disputada no Maracanãzinho, no ano passado no Allianz Parque, em São Paulo, e esse ano também em São Paulo, no Ibirapuera, né? Como é que é organizar um torneio desse, um campeonato, uma final dessas, né, num estádio? Só para completar, né? Eu acho que, imagino que além de uma cerveja geladinha, um cachorro-quente bacana, gostoso, quentinho, tem que ter um Wi-Fi sensacional, né, Roberto? Tem que ter. E olha, vou te dizer que a gente no começo, lá por 2014, a gente teve problema de conectividade em alguns casos, porque a infraestrutura no Brasil não é fácil. Agora, hoje a gente tem o que a gente chama de servidor offline, ou seja, a gente tem um servidor próprio nesses eventos. Ao mesmo tempo, você precisa ter, com certeza, toda a parte da internet para transmitir, né? Porque parte da transmissão, como a gente falou, é via internet. E esse é um evento que não é fácil, não. E eu explico por quê. A gente começa a planejar ele 6 meses antes, e aí de maneira mais intensa, 3 meses antes, a gente está contando cada dia. E por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da final que a gente fez no Allianz Parque, né? É uma arena que está construída para esportes como futebol. E no esporte eletrônico, por exemplo, a questão da luz é muito importante. Você tem ali, no nosso caso, 5 jogadores contra 5, eles estão ali visíveis para a plateia ver, mas em cima você tem um telão imenso. E você tem efeitos de luz e tudo mais que faz parte do show. Então a gente, no caso do Allianz, a gente decidiu fechar uma parte do estádio e transformar aquilo lá numa arena fechada, pela questão de luz. A gente teve que estudar diferentes soluções, porque não conseguimos colocar no teto a cobertura por causa de questão de peso, então engenheiros entrando em ação aí. Segundo ponto como eu tinha mencionado, o telão, né? Você tem uma ideia, no caso do Allianz, a gente quis fazer um telão que dá, lógico, a questão de visibilidade para o jogador ali, queria fazer um telão realmente grande. Então a gente teve que juntar os 2 maiores fornecedores do país, porque um só não dava conta de fazer o tamanho do telão que a gente queria. Então, bota mais esforço aí. E outro ponto que acho que é importante saber a gente vê os jogos como, vamos dizer, um universo que tem diversas facetas aí. E tem música, tem vídeo, tem uma série de coisas envolvidas, tem história dos personagens e tudo mais. A gente tradicionalmente faz um show de abertura, que dura em torno de 20 a 30 minutos, e estamos falando aí de um espetáculo de luzes, efeitos especiais e tudo mais, com ensaio, com orquestra com 80 músicos, banda de rock e tudo mais. Isso aí acontecendo no meio de tudo. Então, meses de ensaio da orquestra, composição de música e tudo mais. Pra você ter uma ideia, no Allianz estava lá na plateia o Veloso, o ex-goleiro do Palmeiras, né? Ele foi e ele viu e falou, meu Deus do céu, assim, o futebol tem muito a aprender com isso, porque isso é um show fantástico. A plateia é muito amigável, positiva, não tem qualquer questão de violência, não importa para quem você torce. Tem show de música, de orquestra, de vídeo, de efeitos. Entre os jogadores tem uma tremenda vibração, então ele ficou muito impressionado. Então, não é um negócio fácil, mas quando você vê acontecendo, dá realmente uma recompensa muito boa. Por falar ainda em espetáculo, né, nessa questão aí do espetáculo, do esporte como espetáculo, a gente estava conversando aqui no intervalo e falamos também até no primeiro bloco sobre os números que os esportes envolvem e como os jogos já superam até o faturamento do cinema. Né? E você citou aí a questão dos personagens, dos bastidores, alguns jogadores, né? E conversávamos no intervalo sobre a primeira, talvez, grande virada aí nessa relação cinema e videogames, né? Que foi o filme Tomb Raider, né? Com a Lara Croft, interpretada pela Angelina Jolie, né? No cinema. Um grande sucesso. Essa transposição dos videogames para o cinema vem sendo cada vez mais comum. Existe, como é que transita essa questão do LoL, do League of Legends com o cinema? Será que a gente pode ter aí um filme no futuro com algum dos personagens de League of Legends?
Olha, mais um ponto aí em transição, né? No passado a gente via grandes filmes virando videogame, né? Como, vamos dizer, uma parte acessória. Hoje você vê o contrário, você vê os jogos indo para o cinema. Como você mencionou, a Lara Croft aí, recentemente teve um filme baseado no World of Warcraft, que é outro jogo que tem milhões de seguidores. E na Riot não é diferente. A gente sabe que tem o jogo, mas por trás do jogo tem toda uma história. Cada personagem tem uma história. Tem roteiros de 80, 100 páginas definindo quem que é aquele personagem, como que ele nasceu, as dificuldades dele e tudo mais. E as pessoas se apaixonam por essas histórias. Cada um tem os seus preferidos e tudo mais. Então a gente tem uma área criativa que tem muitas pessoas ali, inclusive muitas pessoas que vieram da indústria do cinema, e a gente está, vamos dizer, construindo toda essa propriedade intelectual que amanhã pode virar um filme, pode virar uma série, pode virar quadrinhos. E não temos nada, vamos dizer assim, a anunciar nesse sentido, mas eu acho que é um caminho que inevitavelmente a gente vai ir para dar para o jogador, vamos dizer, aquilo que ele gosta tanto no videogame, dá também de outra maneira. Muito bem, então partimos agora para o nosso apito final com o nosso convidado de hoje, o gerente-geral da Riot Games Brasil, Roberto Iervolino, que começa a responder aquele nosso bate-papo rapidinho, nosso bate-bola rapidinho, no nosso Apito Final. E para começar então o apito final de hoje com o gerente-geral da Riot Games Brasil, o Roberto Iervolino, eu pergunto a você, começo perguntando a você, Roberto, sobre uma jogada de mestre. Final do CBLOL, do nosso campeonato de League of Legends 2015 no Allianz Parque. Acho que foi realmente uma jogada de mestre. Bola fora, Roberto. Bola fora, olha, eu falaria que a infraestrutura de internet que a gente tem no país, tanto do ponto de vista de qualidade como preço. E uma zebra, hein, Roberto? Eu acho que tem uma zebra, assim. Eu tinha acabado de entrar na empresa, começo de 2014, e a gente fez um primeiro evento de maior profissão e tivemos um problema de conectividade, onde a gente ficou 2 horas com o evento todo parado. Aquilo foi realmente uma zebra. A gente espera que não se repita mais, né? Seja realmente espante essa zebra. Para a gente fechar, Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games Brasil, uma aposta. A aposta vai para o esporte eletrônico, né? A sustentabilidade desse cenário, a gente chegar num ponto daqui 2, 3 anos, onde tantos patrocinadores como times, publicadores estão fazendo disso um negócio sustentável. Maravilha, a gente quer muito aqui agradecer a participação no Negócio é Esporte esta semana, falando um pouquinho sobre esse fantástico mundo dos esportes eletrônicos, a participação do gerente-geral da Riot Games no Brasil, Roberto Iervolino. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio é Esporte, sucesso aí nesse campo digital, a gente pode dizer assim, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação. Sérgio Caralta, muito prazer e muito obrigado. Maravilha, esse foi o Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games no Brasil, falando um pouquinho pra gente desse fantástico mundo, né, um segmento que cresce bastante, dos e-sports. E agora tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na nossa caixinha de surpresas de hoje, como falamos aqui dos e-sports, nada melhor do que continuar no mundo digital. A gente traz para você ouvir aqui no Negócio Esporte e acessar na nossa página na internet e ver um comercial da Atari, produzido pela DPZ em 1983, onde o novo consumidor se encontrava com o verdadeiro Atari, o Atari da Atari, numa emocionante corrida de Fórmula 1. Vamos ouvir. Esse homem está disputando uma corrida de Fórmula 1 contra um inimigo terrível. O Atari Videogame. A pista é perigosíssima e os outros corredores não têm amor à vida. Mas o homem desafiou sua inteligência e venceu. Atari Videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E chegamos ao final de mais uma edição de O Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a hora que quiser, sob demanda,
no nosso site www.onegocioesporte.com.br. O programa de hoje termina com a música de encerramento do filme Detona Ralph, um grande sucesso dos estúdios Disney e que fala exatamente de videogames. O som que você ouve aí é da banda All City, When I Can See You Again. O programa de hoje teve a edição de João Guilherme Lacerda. A produção é de Juliana Reigosa. O Negócio Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, numa parceria com o grupo Bandeirantes de Rádio. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma boa semana para você e até a próxima. E curta aí mais um pouquinho de All City, When I Can See You Again, a música de encerramento do filme Detona Ralph. Um abraço e até a próxima. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.